Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core usando o Visual Studio Code. E nesta aula vamos concluir a criação da nossa ASP.NET Core Web API definindo os métodos para criar, atualizar e excluir um usuário. E depois nós vamos testar o nosso serviço usando o Postman. Na aula anterior, nós criamos o controlador usuários controller e definimos a rota e os métodos para retornar todos os usuários e para retornar um usuário pelo seu ID. Esses métodos, eles utilizam o método GET do HTTP para obter informações no nosso serviço. Nessa aula, nós vamos usar os métodos POST, PUT e DELETE, onde o método POST será usado para criar um novo usuário, o PUT para alterar um usuário existente e o DELETE para excluir um novo usuário. Dessa forma, no controlador usuários controle, nós vamos definir os métodos create, sendo que este método vai usar o método HTTP POST. Vamos definir o método update, que vai usar o método HTTP PUT, e vamos criar o método delete, que vai usar o método HTTP delete. Abrindo o nosso projeto no Visual Studio Code e abrindo o controlador usuários controller, eu vou então continuar definindo os métodos no meu controlador. O primeiro método que eu vou definir vai ser o método create. Esse método ele vai usar o HTTP POST. Então ele vai retornar um action result e eu vou chamar ele de create. Esse método vai ser utilizado para criar um novo usuário. E para fazer isso, eu vou ter que passar as informações do novo usuário no corpo da requisição. Então eu vou usar o atributo FromBody para indicar que o usuário que eu vou passar, o objeto usuário, vai vir no body da requisição. Quando eu receber o usuário, eu vou verificar se o usuário não é null, se ele existe, e se ele não existir, eu vou dar um bad request. O bad request aqui, ele vai retornar um status code de HTTP 400, que indica que o servidor não pode processar a requisição. Se o meu usuário for um usuário válido, eu vou usar o método lá do meu repositório, da instância que eu criei, o usuário repositório, e eu vou incluir, eu vou dar um add no meu objeto usuário. E depois eu vou dar um return, eu vou usar o created at root. Eu vou criar dessa forma uma URI chamada getUsuário, que vai retornar o recurso que foi recém-criado. E aqui eu tenho que formar o ID do usuário. E o usuário é o que eu estou recebendo. Aqui não tem esse usuário. O usuário é o usuário ID. E aqui não tem esse parênteses aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui para você visualizar. Então está aqui meu método create, que vai incluir um novo usuário na minha tabela usuários. O próximo método vai ser o método que vai atualizar o usuário. Então ele vai usar o HTTP PUT. E aqui eu vou ter que passar o ID do usuário na requisição. Então uma das formas, eu definindo aqui no atributo HTTP PUT, o ID, aí ele vai receber na requisição e vai passar para o método action. O meu método action, deixa eu subir aqui para você acompanhar. Ele vai ser um action result. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Ele vai ser um update. Aqui eu vou passar o ID na requisição e no body eu vou passar o usuário. Da mesma forma aqui, eu vou copiar e colar aqui, ó. Eu vou ter que verificar se esse usuário ele não é nulo ou se o ID do usuário que está sendo informado ele é diferente do ID do usuário existente. Porque o put ele vai atualizar um recurso existente. Eu tenho que verificar se os dados que eu estou passando para serem atualizados é diferente de null
e se o ID que eu estou informando, ele existe. Se for no usuário e o ID não existir, então eu vou retornar um código de status 400, que é um value request. Caso ele exista, eu vou fazer o seguinte, eu vou localizar o usuário. Então, para isso, eu vou usar o meu repositório e vou usar o método find id. Ele vai localizar o usuário. Localizando esse usuário, eu vou copiar e colar aqui, que eu vou repetir para ver se esse usuário ele existe. Eu estou sendo um pouco redundante aqui. Aqui eu não preciso verificar o ID e aqui não é um bad request. Aqui eu vou retornar um not found, que seria um status code 404. Feito isso, eu posso alterar os dados do meu usuário. Aqui é underline usuário. Então eu vou localizar o usuário e o usuário que está localizado eu vou alterar o e-mail. Eu vou permitir a alteração do e-mail. Então aí eu vou pegar os dados que eu informei no objeto usuário e vou atribuir ao usuário existente. E vou alterar também o nome. Somente esses dois atributos do usuário. Então aqui eu estou alterando. Eu localizo o usuário pelo ID informado. Verifico se as informações desse usuário são válidas e atualizo as informações do usuário com as informações passadas no corpo da requisição. Feito isso, eu vou usar o método do meu repositório usuário repositório e vou dar um update no usuário que eu estou atualizando. E aqui eu vou retornar um noContentResult. O noContentResult ele retorna um status code 204, noContent. Isso indica que o servidor processou o request e não existe conteúdo adicional para enviar no response. Seria aqui o equivalente ao void. Então está aqui o meu método para atualizar um usuário. Vamos agora partir para o último método, que é para excluir um usuário. Esse método ele vai usar o http delete. E ele, da mesma forma que o método http put, eu vou informar que eu tenho que passar aqui na requisição o ID do usuário. Então o meu método action vai retornar um actionResult. Vou chamar delete e aqui eu só vou passar apenas o ID na requisição. Aqui eu vou localizar esse usuário, vou usar o meu repositório, o método find. E aqui eu vou copiar e colar, deixa eu expandir aqui, esse aqui, ó. Eu localizo o usuário, verifico se ele for igual a null. Se ele for igual a null, eu digo que retorna um 404, not found. Caso contrário, eu uso o meu repositório, uso o método remove do meu repositório e passo o ID. E aí eu vou retornar o noContentResult, que é o status code 204. Dessa forma eu criei o método create, que vai incluir um novo usuário, o update, que vai atualizar, e o delete. Eu vou fechar e eu vou dar um Ctrl aspas simples para mim abrir o terminal e eu vou dar aqui um deixa eu limpar, .NET Build, para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Zero aviso, zero erro. Dessa forma, eu defini no meu serviço todos os métodos para realizar o CRUD, que é obter informações de todos os usuários, obter informação de um usuário, criar um novo usuário, atualizar um usuário existente e deletar um usuário existente. Então eu tenho getAll, getById, create, update e delete. O meu serviço está pronto, a minha Web API está pronta. Vamos testar. Para fazer o teste nessa Web API, eu vou usar um recurso que é o Postman. Nós concluímos a criação da nossa Web API. Então nós temos um serviço que foi construído sobre o modelo do REST, que vai trocar mensagens usando requisições HTTP. Embora nós tenhamos terminado a nossa Web API, nós não temos uma interface com o usuário para fazer esse teste. Nós precisamos simular o envio de requisições de um cliente para controlar os dados que estão sendo trafegados entre a requisição do cliente e o meu serviço. Para isso, nós usamos o Postman. Existem outras ferramentas. Eu vou usar o Postman. O Postman ele é uma aplicação que permite realizar requisições HTTP a partir de uma interface bem simples, que permite que nós testamos a nossa Web API. Eu vou abrir aqui o navegador. Se você digitar Postman Download, você vai poder baixar a aplicação. O Postman ele é um aplicativo Chrome, então você pode instalar a partir do Chrome Web Store ou você pode instalar a aplicação. Eu estou usando o aplicativo, então basta você clicar aqui, ó,
em Download de app. Você vai entrar na página de download, vai selecionar aqui a tua plataforma, escolher aqui qual o teu sistema operacional, se é 64 ou 32 bits, e fazer o download. É essa ferramenta que eu vou utilizar. E como que nós vamos fazer o teste? Como que funciona o Postman? Eu vou abrir o Postman, olha. Então essa é a cara do Postman. Então aqui, resumidamente, você tem o histórico. Aqui você tem as requisições que você pode testar, get, post, put e delete. Nós vamos testar. Aqui você vai a URL que você vai passar. E aqui, dependendo da requisição, você pode usar no corpo da requisição, enviar uma autorização, o header, o body. Então, aqui é o request e o response, o resultado ele vai exibir aqui. Dessa forma, eu vou testar o get, usando a rota API usuários, e o método do controlador que ele vai buscar vai ser o getAll. E eu não vou passar nada na requisição, só vou chamar. E ele vai me retornar uma lista do usuário. Para retornar um usuário pelo ID, eu continuo usando o get, só que eu tenho que informar o ID. E ele vai me retornar um usuário. Aqui eu esqueci do ID. O post, eu aciono a rota. O método que ele vai usar vai ser o método create. E eu tenho que passar as informações do usuário que eu estou querendo incluir no request. E ele vai me retornar o usuário incluído. O put vai usar o método update do controlador que nós definimos. Eu vou passar o ID na requisição e vou passar no request os dados que eu estou alterando desse usuário cujo ID eu estou passando na requisição. Então eu vou passar o ID na requisição e no request eu tenho que passar o usuário. O retorno dele vai ser um 204, é um void. E o delete eu vou passar o ID do usuário que eu quero deletar. Assim, para o get eu vou acionar a URI. Eu vou dar o verbo, que é o método HTTP GET, e a URI que eu vou usar para acessar as informações. Então vamos lá. Vou abrir o Postman, eu vou copiar a URI para eu não ter que digitá-la. Então vou copiar, vou copiar a URI. Então eu vou dar um get. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, vamos retornar aqui, vou dar um Ctrl Shift e vamos levantar a nossa aplicação, senão não vai haver resposta. .NET Run. Ele está escutando na porta 5000, então eu posso agora abrir o Postman e dar um get. Ele deve retornar todos os usuários, uma lista de usuários. Então vamos lá. Vou dar um send. Então o response vai ser exibido aqui. Está aqui, todos os usuários. Eu vou abrir aqui o meu banco de dados, usuários, para a gente verificar se está correto. Eu tenho 5 usuários e foi retornado exatamente esses usuários. Então ele está indo lá no meu banco de dados. Agora eu vou retornar um usuário pelo seu ID. Para isso eu vou dar um get. E vou dar uma requisição passando o ID do usuário. Então vou lá no Postman, aqui eu vou passar o ID 3. Vou enviar a requisição. Eu vou fazer melhor aqui, eu vou parar aqui. Eu vou aqui no debug e eu vou executar isso aqui no debug. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou, para mim testar e mostrar para você que ele está chegando aqui, eu vou pegar aqui, vou pôr um breakpoint aqui. No create, eu vou colocar um breakpoint aqui no usuário, que ele está incluindo. No update, eu vou colocar um breakpoint aqui no usuário que ele está alterando. E no delete, eu vou colocar um breakpoint aqui no usuário que ele está removendo. Dessa forma, eu tenho breakpoints aqui no meu controlador e eu vou poder verificar que a requisição HTTP está sendo recebida pelo meu serviço, está indo lá no meu repositório e vai se simbolizar o meu banco de dados. Então, eu vou executar aqui no modo debug. Vou levantar a minha aplicação no modo debug e assim eu posso acompanhar aqui. Vamos aguardar. Ele vai levantar aqui um navegador, mas eu não vou usar isso aqui. Vou usar o Postman. Então agora eu vou fazer um get para obter um usuário pelo ID. Eu vou enviar. Ele está enviando. Ele parou aqui na minha... Deixa eu recolher isso aqui. Ele parou aqui no usuário pelo ID. Eu passei o ID 3, tá vendo? Ele vai localizar o usuário. Vou colocar um outro breakpoint aqui. Localizou, olha lá, o usuário, o operador, ele vai retornar esse usuário. Tá lá, esse usuário que ele retornou. Agora nós vamos incluir um novo usuário usando os serviços da nossa API. Para incluir um novo usuário, eu vou usar o verbo HTTP post, vou passar o RI e eu tenho que informar os dados do usuário que eu quero incluir no body. Então eu vou aqui no Postman, vou escolher o verbo post. A URI, eu não preciso passar o ID, agora eu tenho que informar o body do request.
aqui eu tenho que passar as informações do usuário. Então eu vou passar ela no formato round, no formato JSON. O formato JSON é esse formato que ele retornou aqui, ó, embaixo, no response. Então eu vou copiar, para não ter que digitar todas essas informações, eu vou passar no body as informações do usuário que eu quero incluir. Eu preciso informar tudo, menos o ID do usuário. Então aqui eu vou informar um nome, eu vou colocar operador XXX, a senha aqui eu vou colocar um montão de X aqui só para a gente verificar, e o operador XXX. Aqui eu montei a minha requisição, um post na URI, passando o usuário que eu quero incluir no body, no formato JSON. É isso que eu estou seguindo aqui. Vou abrir aqui a minha aplicação, eu tenho um breakpoint aqui no usuário no método create. Então, voltando ao Postman, a hora que eu der um send, ó, ele para aqui, ó, o usuário que está recebendo, operador XXX, operador, a senha, o ID do usuário está como 0, eu não preciso informar. Então, vou mandar ele continuar, vou retornar aqui para o Postman e olha aqui, ó, ele retorna o usuário com o ID 12. Eu já havia feito alguns testes aqui no banco de dados, por isso que o ID não está sequencial. E ó, o status 201 created, que é o código de status de retorno HTTP. Então vamos verificar, eu vou abrir o meu banco de dados, vou na minha tabela usuários e vou mandar ele selecionar. Olha aqui, ó, 12, operador XXX, a senha e o e-mail. Então o usuário foi incluído na minha tabela usuários no meu banco de dados. Vamos testar agora o update. O update vai usar o verbo HTTP put e o método update do controlador. Eu tenho que informar no Postman o verbo put, a URI com o ID do usuário cujas informações eu quero atualizar e os dados que eu estou alterando desse usuário, eu tenho que passar ele no body. Então vou abrir aqui o Postman, vou selecionar o verbo que é o put, eu vou alterar o usuário que eu acabei de incluir. Então eu vou informar aqui o ID dele que é o ID 12. No body eu tenho que informar o usuário que eu estou alterando. Então eu vou copiar as informações que foram retornadas aqui e eu tenho que passar o usuário e as informações que eu quero alterar. Lembrando que lá na minha Web API eu só posso alterar o e-mail e o nome. Então eu vou alterar o e-mail e o nome. Então eu vou colocar o nome aqui, eu vou colocar operador YYY e a senha eu não posso alterar. O e-mail eu vou colocar operador YYY, mais um Y. Então aqui no Postman eu vou enviar uma requisição com put, passando a URI com o ID do usuário que eu quero alterar e as informações do usuário no body, no formato JSON, o nome que eu quero alterar e o e-mail. Eu vou enviar um send, ele vai parar aqui ó, no meu breakpoint. Olha aqui, ó, eu passei o usuário, olha lá, operador YYY. Aqui, ó, ele já está atribuindo, ele atribuiu o e-mail do usuário que eu passei para o usuário que ele localizou lá no meu banco de dados. E o nome também, ó. Então eu vou continuar, vou abrir o Postman e olha aqui, ó, ele retorna 204 no content, que é o resultado esperado. O put, no content. Ou seja, ele retorna um void. Se eu quiser verificar se esse usuário foi alterado ou não, eu posso dar um get aqui, ó. Dou um get, olha lá, operador YYY. Eu posso verificar no meu banco de dados. Vou dar lá um selecionar, olha lá, operador YYY. Ele alterou o nome e o e-mail. Então a minha requisição está funcionando. E agora eu vou testar o último método que é o delete. Aqui basta eu informar o verbo delete, a URI informando o ID do usuário na requisição. Então eu vou aqui no Postman, seleciono o delete, eu vou excluir esse usuário que eu acabei de incluir, o 12, de ID igual a 12. Então eu estou passando a URI e o ID do usuário. Eu vou dar um send, ele está indo aqui, vai dar um remove no ID igual a 12 e eu vou mandar ele continuar. Tá, ele 204 no content. Se eu der um get, mandar ele retornar todos os usuários, você vai ver que ele parou aqui ó, no toList, eu vou continuar. Você vai ver que ele vai retornar todos, menos o usuário de ID 12. E se eu verificar no meu banco de dados, mandar ele selecionar, veja que eu não tenho mais o usuário de ID 12. Então o meu método delete está funcionando. Dessa forma,
eu posso dizer que a minha Web API ela está totalmente funcional. Acabei de testar todos os métodos para retornar todos os usuários, retornar um usuário pelo ID, incluir um novo usuário, atualizar os dados do usuário existente e deletar um novo usuário, o usuário existente. Então, na próxima aula, eu vou mostrar como consumir essa Web API, como consumir esse serviço. Então, eu tenho um serviço que faz um include numa tabela usuários de um banco de dados do SQL Server. E na próxima aula eu vou mostrar como consumir esse serviço. Eu posso consumir essa Web API numa aplicação desktop, numa aplicação web ou numa aplicação mobile. Então, até a semana que vem.